Bom, agora na página 16, vamos ao item 6, a Quarta Guerra Santa. Irmãos, as guerras de católicos contra muçulmanos está acontecendo lá desde o ano 1089. São mais de 100 anos de guerra ininterrupta e batalhas diversas contra os muçulmanos. As guerras contra os nórdicos estão ocorrendo há cerca de 50 anos. A guerra e perseguição, não vou chamar de guerra, porque os anabatistas não pegavam em armas contra os católicos. Então, a perseguição aos anabatistas vinha desde 411, quando Agostinho de Hipona conseguiu a autorização para usar o exército romano para perseguir e matar os cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que na região onde ele vivia eram chamados de donatistas. Então, agora, os historiadores, eles chamam de cruzadas, mas os católicos chamavam de Guerra Santa, por isso que eu chamo de Guerra Santa. Então coloquei aí, a Quarta Guerra Santa, 1204 da era cristã. Essa Guerra Santa tinha por objetivo conquistar Jerusalém, mas no caminho eles desviaram para Constantinopla, que era a sede da Igreja Católica Ortodoxa. Olha só, irmãos, nós vimos há dois anos antes, no ano 1202, que eles estavam atacando os católicos que viviam lá na região dos nórdicos, da Letônia, atual Lituânia, Letônia, né? Bom, agora, eles sabem que lá em Constantinopla tem muito ouro, então eles chegam como católicos, só que depois eles resolvem atacar. Veja o comentário. Os católicos romanos saquearam as igrejas ortodoxas e enviaram muito ouro, prata e relíquias sagradas que foram negociadas em Roma. A biblioteca de Constantinopla, que guardava documentos preciosos da história da igreja, foi incendiada pelos soldados do Papa, causando a perda de muitos documentos. Tem muitos documentos que os ortodoxos guardaram, por quê? Os ortodoxos, eles não eram, vamos dizer, tão católicos quanto os romanos. Lembre-se que o centro do paganismo papal está lá em Roma. Qual é o centro do paganismo papal? É o Vaticano. Vaticano era o nome de uma divindade romana, responsável pela capacidade das crianças vaticinarem. A Igreja Católica construiu a sua sede lá. E esse local onde eles construíram, Nero tinha utilizado para sepultar os cristãos que ele matava no seu circo. Tá bom? Então, como eles não eram tão católicos quanto os romanos, eles não destruíram muitos dos documentos que os romanos destruíram. Por exemplo, eu falo para vocês de um livro que nós lamentamos, né, escrito lá no ano 385, intitulado Contra a Igreja dos Traditores, ou seja, contra a igreja dos bispos que traíram a fé durante a perseguição e aceitaram adorar o demônio para não morrer. Esse livro foi destruído. Nós não temos uma cópia desse livro. Nós só sabemos da existência do livro porque teve católicos que escreveram uma resposta criticando os donatistas que escreveram esse livro. Mas nós não temos o conteúdo do livro. E talvez existisse alguma cópia lá em Constantinopla. O que os soldados romanos fizeram? Colocaram fogo. O comentário prossegue. Os católicos romanos e católicos ortodoxos lutavam pelo controle sobre Jerusalém. A peregrinação a pontos sagrados era uma das maiores fontes de lucro da religião pagã. A Igreja Católica Romana criou a peregrinação a Jerusalém ainda nos dias de Constantino. Vocês sabem, eu comentei com vocês na época, todas aquelas igrejas construídas
né? A igreja do Santo Sepulcro, que eles dizem que é onde Jesus teria sido sepultado, a igreja da Natividade, que é onde Jesus teria nascido, tem até uma estrela lá que marca o lugar onde Maria teria colocado a manjedoura de Jesus. É claro que eles não têm como identificar isso, mas por que eles criaram esses pontos turísticos? Porque se você for a Jerusalém, você paga um valor altíssimo para entrar naquelas igrejas, né? Ainda hoje. O comentário prossegue. Além dessa rivalidade pelo controle de Jerusalém, muitos católicos romanos queriam se vingar dos católicos ortodoxos pelo evento conhecido como Massacre dos Latinos, ocorrido em 1182 em Constantinopla. Os católicos romanos controlavam a navegação e o comércio. Os católicos ortodoxos, decididos a tomar esse controle, atacaram e mataram quase 60 mil. Isso aí é luta entre católicos, irmãos. Pense nos historiadores, como eles veem essas histórias. Aí você entende por que muitos historiadores perdem a fé. O comentário prossegue. Os 4 mil que sobreviveram foram vendidos como escravos, ou seja, católico vendendo católico como escravo. Nos dias desta Quarta Guerra Santa, de 1204, Jerusalém era controlada pelos muçulmanos, que também controlavam Meca e Medina. A riqueza dessas peregrinações era o motivo da guerra. É claro, irmãos, que Jesus ele nunca mandou lutar por Jerusalém. Jesus falou que Jerusalém seria pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E Jesus está falando isso pela restauração de Jerusalém pelos judeus. Jesus estava anunciando que os judeus voltariam para Jerusalém. Essa profecia se cumpriu. Os judeus voltaram. Eles ainda não têm controle total sobre Jerusalém. Mas o que Jesus falou se cumpriu. Jesus disse que eles seriam expulsos de Jerusalém. Jerusalém seria destruída e o templo também, mas que depois eles retornariam. Uma profecia como essa não tem no Antigo Testamento. Um judeu sincero, ele tem que pensar nisso. A profecia de Ezequiel fala do templo sendo restaurado. Para os judeus, a profecia de Ezequiel teria se cumprido nos dias do Novo Testamento, tá bom? Desde Zorobabel até os dias do Novo Testamento, eles não interpretavam que os profetas teriam falado de uma nova destruição de Jerusalém, e não falaram. Ezequiel, nessa profecia, ele não fala. Quem falou da destruição de Jerusalém e da morte do Messias foi Daniel, capítulo 9, versículo 27, 24 a 27, nas 70 semanas. Essa profecia de Daniel também se cumpriu. O judeu sincero tem que olhar para essa profecia. Daniel falou bem claro que o Messias seria tirado, tá bom? E o povo do príncipe que havia de vir destruiria Jerusalém e o santuário. Então não existe nas palavras de Jesus profecias ligadas à igreja conquistando Jerusalém. Isso não existe. Isso foi um engano que o catolicismo trouxe ao mundo, que nós temos que deixar bem claro. Isso não é verdade.